Oi gente, tudo bem? Olha só, eu vou fazer aqui algumas informações, né, complementares dentro dessa parte de você tratar com geradores de números aleatórios, tá bom? Então a gente vai tratar, por exemplo, com um gerador mais simples lá do Fortran, que é o RAND, tá bom? Bem simplesinho, ele gera números aleatórios no intervalo de 0 a 1. Eu já discuti muita coisa disso aqui em outros vídeos, estou só colocando um complemento e também explicando alguma coisa para alguns estudantes que me procuraram, né? Tá bom? Então vamos lá. Então você tem um gerador RAND e ele gera números entre 0 e 1. Então eu quero, por exemplo, fazer agora um programinha, né, para gerar este cara aqui, ou seja, gerar estes números aqui, né? E quero também gerar esses números aqui. Certo? Então quero gerar essa distribuição aqui e quero gerar também essa daqui. Rn igual a AN BN, produto de duas coisas, onde você tem que AN é igual a RAND e BN é igual a RAND, tá bom? Então eu quero que você gere aí um programinha, a ideia seja essa, gerar um programinha para, com base nesse gerador, fazer esse exercíciozinho aqui. E além de fazer isso, eu quero fazer a seguinte coisa, eu quero fazer o histograma, né? A probabilidade, tá? Vamos chamar assim, vou chamar o seguinte, para simplificar, para diferenciar, eu vou tirar esse R daqui, tá bom? Em vez de R aqui, eu vou chamar de C de N, tá bom? Aí a gente lembra, Rn é o RAND direto e C de N é esse carinha aqui, tá bom? Então eu quero agora calcular essa probabilidade, né? Probabilidade de R de N versus R de N, é isso? E calcular a probabilidade de C de N versus C de N, entendeu? Quero encontrar essas duas coisas. Eu já fiz algumas coisas nessa linha no curso, já nos vídeos, mas vou fazer esse exemplo para poder a gente fortalecer aí algumas ideias né? E lembrando que essas probabilidades são normalizadas, né? Desculpa. Lembrando que a integral aí de P de R, né? P de R dr, por exemplo, isso aqui é 1, né? A mesma coisa aqui. Essa integral aqui, P de C de N, dc de N, isso aqui é 1. Tá bom? Isso aqui são distribuições normalizadas, né? Então são histogramas normalizados, tá bom? Beleza? Então é isso que a gente vai fazer, ok? Então eu vou começar aqui mostrando. Bem, esse programinha aqui eu já tratei ele aqui no curso, né? É o uso do RAND direto em Fortran. Você define a variável real aqui, né? Um inteiro para fazer um loop e dentro do loop chama o RAND, que chama dessa forma, e escreve nesse arquivo aqui. Então, quando você executa esse programa, ele gera um tabelão onde tem todos esses números aqui, que são números entre 0 e 1. Tá bom? Simplesinho. O outro, então, esses números aleatórios aqui, que é o caso I, ele é gerado dessa forma aqui. Bem simplesinho, eu já discuti isso aí no curso. Aí, o outro cara que é esse aqui, que é o C de N, que é o produto de dois números RAND, né? É esse programinha aqui. Você define duas variáveis, a R1 e a R2, faz um loop também, aí eu botei 180 números, e aí o cara chama R1 igual a RAND, R2 igual a outro RAND, e aí na hora de escrever, escreve o produto das duas. Tá bom? Então quando você compila esses programas aí e executa o bicho, quando você compila ele e executa, aí você vai ter esses dois números aí, tá? Guardados respectivamente no teste e no teste 1, não é isso? Tá lembrando aqui? Cadê? Cadê? Opa, travou, pronto. No teste e no teste 1, tá bom? Tranquilo? Pronto, então, deixa eu sair daqui. Então é isso, então você tem teste 1. Vamos dar uma olhadinha neles com o x em inglês. Você pode aqui teste.date, né? Esse trocinho aí, meio mundo de ponto. E o teste 1, esse outro carinha aqui. Então, bem,
Com poucos pontos assim, com poucos dados, com 180 mil dados, você pode fazer isso no Grace, a gente sabe disso, né? Mas vamos fazer um programinha em Fortran para ler essas tabelas, ler e fazer esse cálculo, compreendeu? Eu quero ler essa tabela e fazer o cálculo do histograma normalizado, tá legal? Então vamos lá. Aí aqui, então vamos para o problema. Então eu abro aqui dois arquivos, só precisa de dois arquivos. Né? Defino aqui alguns inteiros, defino um N máximo, defino I, J, K, um conte que eu vou usar aí dentro. Esse N máximo eu coloquei 200 mil, um pouquinho maior do que os 180 mil, né, lá. Defini um vetor coluna que vai guardar a tabela, o data. Defini alguns números aqui reais que eu vou usar. Então primeiro eu peço aqui um arquivo de entrada. Então tá aqui. Aqui eu estou pedindo o nome de um arquivo de entrada. Aí você bota aqui teste. Então ele vai fazer uma pergunta, arquivo de entrada. Você bota lá teste.data. Aí aqui ele vai pedir o nome de um arquivo de saída, certo? Então, aí aqui eu peço o nome do arquivo e aqui eu dou um open para abrir o arquivo, tá bom? Então aqui você vai definir o arquivo de entrada, que é o teste.dat ou teste1.dat, e aqui o arquivo de saída. Feito isso, agora vamos ler os dados, né? Então eu preciso ler primeiro. Eu vou fazer essa estratégiazinha aqui, que eu já fiz isso também, vou só relembrar aqui. Eu começo com esse i igual a 0 aqui e esse conto igual a 1. Aí eu faço o seguinte, enquanto esse cara for diferente de menos 1, ele fica fazendo esse read aqui, tá bom? Aí ele faz o read, ele lê na unidade 10, o que é a unidade 10? Arquivo de entrada. Ele lê quem? O data. Aí ele vem aqui, soma mais um no contador. Então ele fica aqui e ocupando o vetor data com os dados que estão contidos aqui. Quando ele não acha mais nada, aí esse comando aqui faz o i virar menos 1. Aí ele sai do while, tá bom? Aí ele vem para cá. Aí observe que eu vou fazer aqui uma estratégia, que é o seguinte. Essa tabela ela é bem simples, tem poucos dados, mas digamos que eu tenho uma tabela mais complicada, que tenha muitos dados, que seja até difícil abrir do XM Grace. Aí eu vou precisar, para fazer o histograma, eu vou precisar saber quanto é que é o valor mínimo e o valor máximo dela. Aí eu fiz essa rotinazinha aqui bem básica, para encontrar o valor máximo e o valor mínimo dessa tabela. Então eu defino um valor mínimo como um número bem grandão, e defino um valor máximo como um número bem grandão, sendo que negativo. Aí faço um loop correndo do primeiro ponto até o último, que é o conte, que é esse contador aqui. Aí eu faço a seguinte pergunta, se o dado que está na posição data i for menor do que o R mínimo, ele ocupa agora a posição de R mínimo. Se o dado for maior do que o máximo, ele ocupa a posição de R máximo. Quando ele correr todo o loop, ele vai achar R mínimo menor valor e R máximo maior valor. Tá bom? Pronto, feito isso agora, aí eu vou definir um número de caixas para o meu histograma, porque não pode ser infinitas caixas. Então eu vou pegar esse histograma e dizer o seguinte, olha, eu vou pegar nesse histograma, vou escolher 100 caixas. Eu quero dividir essa minha região entre R mínimo e R máximo em 100 intervalozinhos, 100 janelinhas, certo? E aí, só recapitulando, né? Certo? Só recapitulando para como é que é feito a ideia do histograma, né, gente? Veja, você tem aqui uma dada região, que aqui ela vem de R mínimo e aqui ela vem até R máximo. Você divide essa região em intervalos, assim, né? Tá? Um certo número N de intervalos. Certo? No caso ali eu botei 100 intervalos, 100, né? 100 caixas, não é isso? Tá bom? E a pergunta é, quantos daqueles caras caíram em cada caixa? A frequência de dados em cada caixa, a frequência normalizada vai dar a probabilidade. Então a ideia agora é percorrer todos os dados e descobrir quais dados estão nessa primeira caixa, quais estão nessa caixa. Então, o quão frequente for um dado numa dada caixa vai dar a ideia da probabilidade. Então, na verdade, eu não divido nas caixas assim, certo? Na verdade, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer assim, desculpa. Cadê aqui o lugar para apagar? É aqui. Na verdade, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente dessa daí. Eu vou fazer assim, eu vou pegar a região, né, entre R mínimo e R máximo. Vou pegar essa região e vou pegar essa região aqui entre R mínimo e R máximo e vou dividir ela eu vou pegar assim, anotar alguns pontos aqui, ó. Esse, entendeu?
E eu vou me concentrar nesses pontos aqui. Ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles distam um dado ΔX. Entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou saber o seguinte, eu vou pegar em torno de um dado ponto desse, por exemplo, olha esse pontozinho aqui. Eu vou escolher uma caixinha que tem tamanho ΔX, entendeu? Então eu vou me concentrar num dado ponto, num dado valor, e ver quais dados estão ΔX sobre 2 acima dele e ΔX sobre 2 abaixo dele. Compreendeu? No final das contas é exatamente a mesma coisa. A diferença é que eu estou olhando, eu estou me concentrando no centro da caixinha. Compreendeu? Basicamente isso, ok? Então essa é mais ou menos a ideia aí da coisa, tá bom? Certo? Então é isso. Então eu vou selecionar alguns valores aqui, separados de ΔX, onde ΔX, né, vai ser o tamanho da caixinha, e vou, né, selecionar aí uma dada região em torno desse ponto aí, certo? E essa região ela vai ter tamanho de ΔX, ou seja, é ΔX sobre 2 acima e ΔX sobre 2 abaixo, tá bom? Ok? Então essa é a ideia. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer, então esse ΔX está aqui definido, ó. Ele é a distância entre R máximo e R mínimo sobre 100, uma vez que eu tenho 100 caixas, e aí eu começo o loop. O loop dessa variável x, eu começo ela de ΔX e vou até o máximo menos ΔX. Eu excluo as bordas, que as bordas você acaba tendo menos pontos, entendeu? Então no final das contas, eu faço basicamente o seguinte aqui, ó. Faço esses pontos aqui, chego aqui até aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto que está na posição ΔX. E esse é o último ponto que está na posição R máximo menos ΔX. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia aí, ok? Então, eu começo aqui no ΔX, venho até R máximo em ΔX. Eu excluo essa bordazinha aqui. Começar dessa borda aqui, porque você acaba tendo pouco ponto, entendeu? Acaba sendo um pouco desbalanceado. Tá certo? Então, vamos lá, né? Eu explico porque ela é desbalanceada. Porque veja, não tem mais ponto para cá, nem tem mais ponto para cá, entendeu? Porque a distribuição só vai até aqui e até aqui. Então, se você bota um ponto aqui, você vai só captar dados numa janelinha menorzinha, entendeu? Né? Uma vez que eu estou usando o ponto centrado lá na borda, entendeu? Então, por isso que eu excluo a borda, entendeu? Então vamos lá. Então aí agora eu faço um loop, né? E aí eu faço essa contagem aqui. Ó. Saio percorrendo os dados com o loop. Zero essa variável R1. Essa variável R1 vai ser a frequência de dados que cai em uma dada janela, entendeu? Aí eu faço um loop percorrendo todos os dados, de 1 até quanto. Aí faço essa pergunta aqui. Ó. O que é essa pergunta aqui? Essa pergunta aqui é o seguinte. Essa pergunta aqui é assim. Se módulo daquele valor X que eu escolho, aqueles pontinhos, menos o dado, né, for menor do que 0,5 vezes ΔX, basicamente é isso a pergunta. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, como a minha caixinha, o ponto de observação, que é o ponto X está no meio, os dados eles vão estar a uma distância máxima de ΔX sobre 2 em módulo, como eu expliquei lá na figurinha, né? Entendeu? Tá lembrado, né? Ó. Eu me foco nesse centro aqui. Então, o dado ou está, né? O dado ou ele está para cá, ou ele está para cá, né? Nos dois casos, o tamanho é, no máximo, ΔX sobre 2, tá bom? É por isso que a gente faz essa perguntinha aqui. Aí, se isso acontecer, quer dizer o quê? Quer dizer que este dado está nas vizinhanças desse cara aqui. Aí eu entro aqui e somo 1 na frequência. Faço isso em todos os dados, aí encontrei a frequência. Aí, no primeiro momento, eu vou escrever a frequência aqui. Vou escrever a frequência. Tá bom? Vou escrever essa frequência aí, só a frequência. Aí você vai dizer, pô, só escreveu a frequência, né? Por quê? Não tem que normalizar? Vamos ter calma. Aí escrevo o valor X versus a frequência. Aí fecho o loop e acabou o programa. Acabou-se o programa. Você pode vir aqui, executa o programa. Cadê aqui? Executa o programa, tá aqui. Aí vamos lá. Né? Aí dou aqui teste.dat, é o primeiro, né? Aí digo, chamo de H. E aí o outro é teste1.dat, né? Que é aquele multiplicando, né? Eita, chamei de H também, errei, foi mal. Vou ter que fazer de novo, perdão. Teste.dat. Aí chamo de H.
Agora, teste1.dat, vou chamar de H1. Pronto, agora eu tenho os dois histogramas, H e H1. Eita, os dois iguais, estou doido. H1. Né? Aí, ó, um histograma, que é o da distribuição conhecida, dá uma coisa constante, como deveria ser a distribuição uniforme, e a outra dá essa coisa aqui, diferente, né? Aí você vai dizer, pô, mas não está normalizado. Não está. Você vem aqui no Data, aí aqui vem no Transformation, vem no Integration aqui, marca um cara desse, você vem aqui, somar, não está. A integral está dando isso, né? Então, não está normalizado. Eu preciso agora normalizar. E como é que você normaliza isso aí? Como é que você faz essa normalização? Você tem que fazer o cálculo da integral. Aí, como é que você calcula a integral disso aí? Aí, para calcular a integral, você tem que modificar o programa. Ao invés de você escrever ele aqui, você tem que acumular, certo? Você tem que guardar esse histograma num vetor. E este vetor, você integra ele a posteriori, compreendeu? Então, aí a gente vai ter que modificar o programa aqui. Então, vem aqui em cima, define aqui um real, aí bota aqui, cadê? Ish, por exemplo, sei lá, 200. Vai ter poucos pontos, né? E bota aqui também xx, que é um outro vetor 200, tá bom? Aí o que você vai fazer agora? Aí eu venho aqui, ó, eu tenho dois vetores que eu vou guardar a tabela, histograma versus x. Então eu não vou escrever aqui, não posso escrever aqui, eu tenho que tirar esse write daqui. Eu tenho que guardar. Aí para guardar eu preciso de um indexador inteiro, tá? Então eu chamo de j. J igual a j mais 1. Defino o j aqui igual a 0. Tá bom? Aí aqui eu faço xx de j é igual a x, né? E isto, foi isso, né? Foi que eu coloquei? De j recebe quem? Recebe R1, não é isso? Pronto, aí aqui eu guardei nesta tabela, certo? Os valores de x que eu usei e os seus respectivos histogramas, tá bom? As suas respectivas frequências. Como é que eu faço para integrar? Bem, eu posso fazer uma integração bem simples aqui, bem simplesinha. Posso fazer um loop aqui, daquela bem básica. I igual a 1 até j, né? Porque j é o último valor que eu tenho ali. Aí eu faço uma coisa assim do tipo, soma aqui R2 igual a 0. Aí eu faço uma coisa bem básica. R2 é igual a R2 mais o quê? O valor do histograma naquela posição, tá bom? Né? O valor do histograma e multiplicado por quem? Multiplicado pelo dx, né? Estou usando uma regrinha, uma coisa bem básica. Posso usar uma regra tipo de retângulo, posso usar trapézio também. Eu vou usar retângulo para ser bem basicão. Quanto é que é aí você pode fazer, né? Você pode fazer aí ou fazer xx de j mais 1 menos xx, ou usar o dx que já está definido lá em cima, vezes x. Tá bom? Aí integrou, né? Uma vez que você integrou, aí você faz outro loop igual a 1 até j. Aí você diz ist de i recebe ist de i dividido por quê? Dividido pela integral, que é quanto? R2. Entendeu? Feito isso, aí você escreve write 20 xx de i, vírgula, ist de i. Fechou aqui. Entendeu? Obviamente eu usei um método de integração bem grosseiro, mas para esse tipo de problema aí eu acredito que vai ser suficiente. Vamos ver se está certo? Vamos lá, né? Teste.dat h, aí teste1.dat h1, né? Vamos ver se está certo agora? Se der certo vai ser vergonha. Vamos lá, né? Aí vamos ver se está normalizadozinho. Vamos ver se está normalizado. Integração. Aqui. Ó, 0,98 passa, né? Como eu disse, 0,97. Eu não usei o melhor método de integração possível. Você pode até melhorar essa integração aí usando o trapézio, né? A integração ficou pobre, né? Aí você pode usar o trapézio, não é isso? Certo? Pode usar o trapézio, né? Compreenderam que a integração não ficou muito boa porque a gente usou o retângulo, né? Mas eu posso melhorar, posso usar aqui o trapézio. Como é que é o trapézio? Né? Como é que é o trapézio? Ist de i mais 1, né? Assim? Mais esse cara aqui, vezes o ΔX, que é a altura, dividido por 2.
É assim o trapézio? Lembrando que se eu for fazer dessa forma, eu tenho que ter um certo cuidado, porque eu não tenho J mais 1. Eu não tenho. Quando eu chegar no limite de J, eu não vou ter o J mais 1. Então, para isso, eu tenho que fazer assim, né? Tá bom? Compreenderam aí? Certo? É isso, ó. Base maior do trapézio. Uma das bases do trapézio, quem sabe se é maior ou menor, né? Mais a outra base, é isso? Vezes a altura, dividido por 2. É isso? Vamos ver se melhora a integração? Vamos fazer de novo para ver se fica um pouquinho melhor. E também tem o Δx que não está. O Δx que ele não está muito. Ele está pequeno, assim, não está muito bom, mas tudo bem. Acho que é suficiente. Vamos lá, fazer de novo. É isso. Vamos lá. Fez aqui, né? Cadê? Aqui, né? Integração. Oi, melhorou, né? Viram que melhorou? Melhorou bastante, né? Quando eu mudei o método de integração, não foi? Ó, ficou uma maravilha, né? Tá vendo aí? Isso era o método de integração mesmo, que tava muito pobre, né? Tá bom, gente? Entenderam aqui o que eu fiz, ó? Eu só fiz, ó, eu guardei, né, os histogramas aqui e a coisa, e aqui eu integrei ele com trapézio, né? Tá bom? Integrei com trapézio, né? Uma das bases, mais a outra base do trapézio, vezes a altura sobre 2, né? É assim? É isso. Bem, gente, espero que tenha ficado claro aí para vocês como é que calcula o histograma normalizado, certo? E aí vamos lá. E por que deu tão diferente assim? Por que uma distribuição deu assim e a outra distribuição deu assim, né? Dá para intuir, né, essas coisas? Dá para você ter uma noçãozinha aí? Por que ficou tão raro números próximos de 1 e ficaram tão frequentes números próximos de 0? Dá para a pessoa ter uma intuição a partir da forma como a distribuição dos ordenadores foi gerada, né? Eu tenho um produto de dois números entre 0 e 1. Então, se você multiplica dois números pequenininhos, eles ficam menores ainda, entendeu? Aí fica mais dominante os números menores, né? Compreendeu? Então, é por isso que muda a distribuição, né? Tá bom? Gente, obrigado aí, viu? Um abraço para vocês, tudo de bom.